Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Fala hoje sobre fontes de energia para o nosso planeta, mas as fontes que são consideradas renováveis. Recentemente falamos um pouquinho sobre fontes de energia no contexto geral, o que são fontes de energia renováveis e não renováveis, e falamos também sobre as principais não renováveis utilizadas no planeta, com destaque para petróleo, carvão, mineral, gás natural e também a energia nuclear. E hoje vamos falar sobre as principais fontes de energia consideradas renováveis. Para começar, precisamos saber o que são fontes de energia renovável. Fontes de energia renováveis, possuem uma reserva supostamente ilimitada, podendo ser repostas na natureza em um menor espaço de tempo. São consideradas fontes de energias alternativas e uma possibilidade de mudar o modelo energético tradicional, pois a sua disponibilidade é maior e causam menos impactos negativos no meio ambiente. O uso dessas fontes requer desenvolvimento tecnológico que as viabilize economicamente para que possam ser mais acessíveis à população. São exemplos desse tipo de fonte de energia considerada renovável. Energia solar, olha o Brasil aí com potencial. É considerada uma fonte inesgotável de energia, oferece inúmeros benefícios para o meio ambiente, pois não polui, existe uma forma abundante em todo o planeta. Seu uso requer tecnologias avançadas, por isso ainda não é utilizada na escala que se poderia. A obtenção de energia solar pode ser feita de duas maneiras, de forma direta, por intermédio de painéis de células fotovoltaicas, ou de forma indireta, por meio de usinas que se localizam em áreas de grande insolação. Então, galera, a energia solar tem um potencial muito grande em países, principalmente como o Brasil, que são países situados em sua maior parte em zonas tropicais ou zonas equatoriais, onde a insolação é elevada e aí você consegue produzir muita energia a partir da iluminação da insolação. Isso é legal, tá, galera? Porque vai causar menos impactos ao meio ambiente. Energia eólica, olha o nomezinho, é obtido por meio da força dos ventos, é a energia dos ventos. Em áreas em que os ventos são intensos e regulares, a produção de energia eólica é viável e possui baixo custo. A obtenção de energia ocorre por meio de aerogeradores que convertem a energia cinética dos ventos em energia elétrica. A liderança mundial no uso dessa energia eólica é dos Estados Unidos, seguidos da China. É considerada uma fonte de energia limpa por não emitir os chamados gases poluentes à atmosfera, como são as energias não renováveis. Todavia, a instalação de aerogeradores em fazendas e em algumas outras áreas, fazendas eólicas, altera a paisagem, podendo prejudicar aves em suas rotas migratórias. Então, o impacto pode ser ocasionado se não for bem pensado essa construção dessas fazendas eólicas, desses parques aerogeradores que vão transformar a energia dos ventos em energia elétrica, tá, galera? Fica ligado aí, energia cinética e energia elétrica. O Brasil tem produzido um bom desenvolvimento de energia eólica nos últimos anos. Tanto que no setor de energia elétrica, gente, não confunda, estamos falando aqui da energia elétrica. A energia eólica já é a segunda maior fonte de energia elétrica no Brasil, só perdendo para a energia hidroelétrica, só perdendo para as grandes represas. Então a segunda maior fonte de energia elétrica no Brasil, de produção de energia elétrica no Brasil, é a energia dos ventos, é a energia eólica com grande destaque para a região nordeste do Brasil, tá bom? Mas quando a gente fala de fonte de energia, não estamos falando só de produção de energia elétrica, não. Estamos falando de toda forma de combustível que seja utilizada para mover alguma coisa, para mover um carro, uma casa, para fazer uma empresa funcionar, para fazer a indústria funcionar, inclusive até o ser humano. Só que a gente deixa isso mais para a biologia, a parte da química do corpo. Mas em si, enquanto movimento, economia, sociedade, o nosso dia a dia, a gente vai chamar isso de matriz energética. E dentro dessa matriz energética você tem uma área que é destinada à produção de energia elétrica, e aí tem destaque, no caso brasileiro, essa fonte de energia, a energia eólica. Olha outra interessante no Brasil, biomassa. Corresponde a uma massa de organismos vivos de uma determinada área. Essa matéria orgânica pode ter origem florestal, como madeira, pode ter origem agrícola, como a cana-de-açúcar e a soja, e pode ter origem em rejeitos urbanos e industriais, como o lixo. Até o lixo pode virar fonte de energia para a gente. É uma fonte de energia renovável e durável, pois é possível garantir o seu ciclo e é considerada uma matriz energética pouco poluente e viável economicamente. O uso dessa fonte de energia, contudo, possui alguns pontos negativos, visto que para ser produzida é necessário muitas vezes desflorestar áreas, e isso vai demandar um uso grande de quantidade de água. Então tem uma questão meio delicada muitas vezes que envolve a biomassa.
mas a biomassa tem um contexto vegetal normalmente, tá, galera? Então você utiliza o rejeito, o resto de um rejeito de cana, por exemplo, num processo da transformação da cana-de-açúcar no etanol, no açúcar do nosso dia a dia, na rapadura, nos derivados da cana-de-açúcar como um todo. Aquilo que sobra, aquele bagaço da cana, pode ser utilizado como fonte de energia. E aí a gente vai falar que isso daí é uma biomassa. A mamona, lembra aí dos mamonas assassinas? A mamona pode ser considerada pode ser produzida a partir dela um biocombustível que a gente vai chamar também de biomassa. Então os biocombustíveis são considerados biomassa. Aquilo que tem um contexto vegetal, que é utilizado para a gente poder produzir energia, é chamado de biomassa. E é claro, até os rejeitos do nosso dia a dia, o rejeito doméstico, por exemplo, no contexto orgânico, restos de cascas de alimentos, restos de alimentos, podem ser utilizados para produzir energia dentro desse contexto de biomassa, tá, galera? Até o nosso lixo pode gerar energia, o que é ótimo para o meio ambiente, né? Energia geotérmica. Só lembrando da biomassa, ela é muito utilizada no Brasil, e o Brasil tem uma matriz que é considerada uma referência para o mundo, já que ela tem uma grande quantidade de energia alternativa, de energia limpa, nessa matriz de produção energética no território brasileiro. Claro que a gente ainda tem muito a evoluir, mas quase metade da nossa matriz energética hoje é considerada limpa, e isso também se deve à biomassa. Energia geotérmica é obtida por meio de calor presente no interior do planeta, que é transformado em energia elétrica. Essa transformação ocorre nas chamadas usinas geotérmicas, que são construídas geralmente em áreas que favorecem sua produção. São zonas de atividades vulcânicas, normalmente. O calor gerado por essas fontes naturais colabora para a produção de vapor, usado na movimentação das turbinas. O uso desse tipo de energia possui alguns aspectos positivos, como não agredir o solo e possuir baixos custos de manutenção, e também aspectos negativos, como a emissão de dióxido de enxofre à atmosfera. Então, há pontos positivos e negativos, mas ela, por exemplo, não contribui para o aquecimento global, o que é importante, ou pouco contribui para isso, tá bom? Então, a energia geotérmica, é claro que ela está mais condicionada a áreas onde você tem o geyser, né? Que é aquela fonte termal que vem do interior da Terra, e aí depende naturalmente da presença de alguns fatores geológicos para que isso seja possível. Energia hidrelétrica. Olha o Brasil aí também com grande potencial. É obtido por meio de potencial hidráulico de um rio, onde são construídas usinas. A energia da água é transformada em energia mecânica, que por sua vez é transformada em energia elétrica. No Brasil, a energia hidrelétrica é a principal fonte de eletricidade. Essa fonte de energia é considerada uma fonte renovável, mas também está associada a grandes impactos socioambientais. Algumas usinas hidrelétricas emitem metano na atmosfera, que é um gás altamente poluente, por isso não são consideradas uma fonte tão limpa assim, quando você tem principalmente o alagamento de áreas florestais. Muitas vezes, para se construir a represa para essa hidrelétrica, você vai desabitar populações, e isso é delicado, tirar pessoas de suas áreas onde vivem, onde tem um contexto de afinidade, onde tem uma construção de identidade com aquele lugar, e aí a pessoa muitas vezes é obrigada a sair daquela área, fora os impactos sobre a vegetação, os impactos sobre a biota como um todo, são delicados e também são questionáveis, tá? Mas em si, como um todo, provoca menos impacto do que muitas fontes aí que a gente tem no nosso planeta, por isso é considerado uma fonte interessante. E o Brasil produz muita energia elétrica a partir de hidrelétricas. Inclusive, nesse momento que a gente está vivendo uma crise hídrica, está chovendo menos do que nos últimos anos, menos do que chovia, nós estamos vivendo uma dificuldade de produção energética e por isso a energia está mais cara também, porque os reservatórios estão mais vazios. Vantagens, galera, e desvantagens das fontes de energia. Bom, nas fontes não renováveis, elas normalmente são de fácil implementação e manutenção, visto que são mais viáveis economicamente que as demais formas de energia, são mais baratas, né? Elas possuem um alto rendimento energético quando comparadas às fontes de energia renováveis. O seu uso gera muitos empregos e melhora a economia, visto que são utilizadas numa escala industrial no planeta. No caso do petróleo, além de gerar combustíveis, também gera outros derivados, como a parafina, para citar um exemplo. Então, tem muitos produtos derivados, inclusive, dessas fontes já consolidadas, das fontes não renováveis. Quais são as desvantagens? Elas vão possuir reservas limitadas, o uso delas gera grandes impactos negativos, principalmente no meio ambiente, em virtude da emissão de gases poluentes à atmosfera, o que vai agravar problemas como o aquecimento global. E isso é delicado.
O mau uso e a má exploração desses recursos energéticos também pode provocar acidentes devastadores. São exemplos do derramamento de petróleo nas águas oceânicas e explosões em usinas nucleares. Então, as energias não renováveis têm seus limitadores, né? Apesar de serem mais baratas, de manuseio mais fácil, né? Por serem utilizadas há muito tempo, elas têm impactos que podem ser extremamente destruidores, tanto para a vegetação, para os animais, como inclusive para os seres humanos. Nas fontes renováveis, quais são as principais vantagens? Suas reservas podem ser repostas num curto período de tempo, o que é muito importante numa sociedade cada vez mais consumista, né? Provocam poucos impactos ambientais negativos quando comparadas às fontes não renováveis de energia, então elas são muito aliadas da chamada sustentabilidade. Elas oferecem menos riscos de acidentes quando comparadas, por exemplo, à energia nuclear. Possibilitam geração de empregos em zonas mais afastadas, diminuem a dependência da sociedade em relação ao uso de combustíveis fósseis, o que é importantíssimo. Contudo, também apresentam desvantagens. O uso de fontes renováveis ainda não é feito em larga escala, pois depende de avanços tecnológicos que as viabilizem economicamente. Isso é uma grande desvantagem. Além disso, como ponto negativo, o uso da biomassa gera impactos ambientais, visto que é necessário que haja desflorestamento de áreas, além de necessidade de um elevado uso da água, dependendo do tipo de biomassa que for utilizado. O uso da hidroeletricidade provoca danos ao solo, que uma vez pode ser erodido, impactando a região, além da liberação de metano, se for florestado, e outros problemas que já foram citados aqui. E a gente tem que pensar do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista do nosso dia a dia, o que é mais interessante, tá, galera? Só para deixar claro, no Brasil, nós temos fontes renováveis sendo muito presentes na nossa matriz energética, apesar de precisar melhorarem muito ainda nessa questão. Nós precisamos, obviamente, fazer a substituição das fontes não renováveis pelas fontes renováveis e criar um mundo mais limpo, porém mais sustentável, mais igual, um mundo que seja bom para se viver e que possa garantir, inclusive, que as próximas gerações, que as futuras gerações, elas possam também usufruir das benesses que esse nosso planeta nos oferece. Galera, eu fico por aqui já fazendo um convite. Se inscreve aí no canal, se inscreve aí nos podcasts, se inscreve aí junto com a gente no Geografia em Pauta e daqui a pouco a gente volta trazendo um pouquinho mais de conteúdo de qualidade para você. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima. Fui!